Pois bem, aqui nós temos uma questão que foi perguntada, foi formulada no concurso de juiz substituto do TRT do Mato Grosso, tá? É sobre adicional de transferência. Ela é uma questão de múltipla escolha onde nós devemos assinalar a alternativa correta. Bernardo é bancário, gerente de atendimento da agência de Cuiabá, do Banco Pantanal, sendo transferido para a agência de Rondonópolis para passar 6 meses no local, a fim de qualificar os 14 empregados daquela unidade num novo programa lançado pelo banco. Acerca dessas informações, assinale a alternativa correta. Primeiro vamos pegar aqui. O Bernardo trabalha numa agência em Cuiabá. E ele foi transferido para uma agência em Rondonópolis. E essa transferência é provisória, não é definitiva, porque é por 6 meses somente. Então vamos lá às alternativas. Tratando-se de transferência provisória, Bernardo tem direito ao recebimento de adicional de transferência de no mínimo 20% do salário. Tá certo essa questão? O adicional de transferência é no mínimo de 20%? O que nós podemos pegar aqui? Nós podemos pegar que essa questão está errada. Por quê? Porque quanto à transferência provisória, tá certo, porque nós vamos ver um pouquinho adiante que a transferência definitiva não dá direito adicional. O que dá direito adicional é a transferência provisória do empregado. Só que o percentual não é de no mínimo 20%. É isso que está errado nesta alternativa. Vamos para B. Se a transferência fosse para uma agência na cidade limítrofe, Várzea Grande, Bernardo não teria direito ao adicional de transferência, mas apenas a um suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. E agora, será que essa alternativa é a correta? Tem outras alternativas, é óbvio que a gente vai passar uma por uma, mas essa alternativa está correta. E por que ela está correta? Essa alternativa está correta porque, de fato, quando o trabalhador é transferido para uma cidade limítrofe, ou até mesmo dentro da própria cidade. O que é uma cidade limítrofe? É uma cidade que fica ali, vizinha, interligada. Ele não muda a residência dele quando ele muda de agência. Então ele mudou da agência de Cuiabá para a agência de Várzea Grande. Essa mudança não alterou o domicílio dele, porque as cidades são interligadas, são limítrofes. Essa mudança poderia até mesmo ser feita dentro da própria cidade, onde alongasse o caminho dele, onde ele ficasse mais longe o deslocamento da casa dele para o trabalho. Antes, na de Cuiabá, era mais perto da residência dele, mas agora em Várzea Grande é um pouco mais longe. Só que ele não altera, ele continua morando em Cuiabá, o seu domicílio continua sendo em Cuiabá. Então a jurisprudência diz que essa alteração, onde você só aumenta o deslocamento, aumenta as despesas do empregado com deslocamento, mas não aumenta a despesa com domicílio, porque ele permanece no mesmo domicílio, ele não tem direito ao adicional de transferência, mas somente um suplemento que faça frente a esses gastos a mais que ele está tendo com deslocamento para essa agência ou para esse local de trabalho mais distante do que ele está acostumado. Então essa alternativa era a questão correta, porque todas as outras estão erradas, conforme a gente verá. Ocupando o empregado cargo de confiança ou constando do contrato de trabalho a previsão de transferência, caso venha a ser efetivamente transferido, não há direito ao adicional respectivo. Então, ocupando o empregado cargo de confiança ou constando do contrato de trabalho a previsão de transferência, caso venha a ser efetivamente transferido, não há direito ao adicional respectivo. De fato, o empregado que ocupa cargo de confiança, ele, e tem a previsão do contrato de trabalho, ele pode ser transferido até mesmo contra a sua vontade, porque cargo de confiança ele tem a obrigação de ser transferido. Não é vedado a sua transferência. E a pegadinha é essa, porque muito embora não seja vedada a sua transferência, ele tem sim direito ao adicional respectivo. Todos os que são transferidos têm direito adicional, mesmo aqueles que têm cargo de confiança ou que esteja previsto no contrato de trabalho. A questão da previsão no contrato de trabalho ou mesmo do cargo de confiança somente tem a ver com a questão da possibilidade de transferir ou não, mas não tem a ver com o direito ao adicional. O adicional sempre é devido. Então aqui que está o erro dessa questão.
E o D, o adicional de transferência possui natureza jurídica de indenização decorrente do desgaste ocasionado pela mudança de domicílio, com a necessidade de adaptação e um novo local de trabalho e nova comunidade. Não, o adicional, ele não tem essa natureza jurídica de indenização. Ele tem natureza jurídica salarial. Ele é devido em razão dessa transferência e não como uma indenização só decorrente do desgaste da mudança de domicílio e necessidade de adaptação. Mas não é pela mudança, é sim pelos gastos que aumentam no salário, no dia a dia dele. Aumenta o custo de vida dele, porque ele vai ter que, além de manter a casa dele em Cuiabá, ter que alugar uma outra casa lá na cidade de Rondonópolis, se não me engano, era a colocação da questão. Então ele aumenta as despesas dele, porque ele mantém lá e aluga uma casa na outra cidade. Então, muito embora a questão traga que, de fato, é para servir, para fazer frente a essas despesas de mudança, de adaptação, a pegadinha tá porque ela não tem natureza jurídica de indenização. Tá ok? A natureza jurídica desse adicional de transferência é salarial. Vem no olerite, incide FGTS sobre ele, incide INSS. Então a natureza é salarial e por isso essa questão está errada. Porque quando tem natureza indenizatória, não incide nada. É só uma natureza indenizatória, é como se fosse um pagamento por fora, feito extra olerite. Porque não incide nenhuma dessas verbas, não conta para FGTS, não conta para INSS, não conta para 13º, etc. Já o adicional de transferência conta sim, ele tem natureza salarial. E a questão E, onde que está o erro da questão E? Caso o Bernardo seja transferido de forma definitiva para a agência de Rondonópolis, o adicional de transferência passa a integrar seu contrato de trabalho, em razão do princípio da estabilidade econômica e financeira do trabalhador. Olha, o adicional de transferência, como nós vimos na primeira assertiva, ou segunda, na primeira assertiva, ele, na verdade, só é devido para aquela transferência provisória. Porque na transferência definitiva, ele não é devido. Nós vamos ver o artigo da CLT, ele não é devido nas transferências definitivas. Por quê? Porque aí, na verdade, ele não vai manter a casa em Cuiabá e alugar uma em Rondonópolis. Quando é definitivo, ele vai morar em definitivo em Rondonópolis, o que vai acontecer na verdade? Ele vai entregar a casa dele em Cuiabá, vai vender a casa dele em Cuiabá, ou vai alugar a casa dele em Cuiabá e vai comprar uma nova ou alugar uma outra na cidade de Rondonópolis, percebe? E vai ficar por lá. Então ele não vai ter dois custos, não vai ter um aumento do custo dele com gastos com moradia e despesas com moradia e etc. Então, na verdade, ele não vai ter o adicional de transferência. Então, além de não incorporar no contrato de trabalho, ele não vai ter esse direito, tá ok? De adicional de transferência. Então, por isso que essa questão também está errada. Então, a resposta correta era a B, né? E vamos lá, artigo 469 da CLT, é o que nós falamos, ó. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência. Era aquela pegadinha do cargo de confiança. Nós vamos ver. Para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar, ó, não se considerando, por isso que envolve a questão, a resposta B, transferência a que não acarreta necessariamente mudança do domicílio. A questão B não mudava de fato o domicílio dele, né? Então nós vamos ver a súmula lá, por isso que ele não tinha direito de adicional de transferência. Lá na questão B não fala em adicional de transferência. É vedado transferência sem anuência, desde que não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra da necessidade de serviço. Então aquela pegadinha lá daquela questão C, se não me engano, que ele tinha cargo de confiança e podia ser transferido sem direito adicional, é mentirosa. Na verdade, ele pode ser transferido mesmo. Não está impedido de ser transferido, mesmo que não dê anuência, porque ele é contrato de cargo de comissão, né, cargo em confiança. Só que ele tem sim direito ao adicional. Tá ok? Então, aquela questão estava errada por causa disso. É lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento que o trabalhador, que trabalhar o empregado,
Então, se o estabelecimento que ele trabalha, a agência de Cuiabá, é extinta, fecha as portas, aí ele também pode ser transferido, não precisa da anuência dele. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Aquela pergunta da A, na verdade, o adicional é de no mínimo 25% e não 20%, como estabelecia lá na questão A. E agora vem a súmula 29, que arremata a questão número B como certa. Ó. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência, então não está mudando o domicílio. Como não está mudando o domicílio, ele não teria direito ao adicional. Tem direito ao que? A um suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Então é a súmula 29 que responde essa questão e ela justamente é idêntica a que nós colocamos aqui da B. Ó. Se a transferência fosse para uma agência na cidade limítrofe, quer dizer, ele não está alterando o domicílio, não terá direito adicional, Bernardo não teria direito adicional de transferência, está correto, de acordo com o artigo que nós mostramos, mas apenas a um suplemento salarial correspondente ao acréscimo de despesa de transporte. Está correto, conforme a súmula do TST, que nós acabamos de ver aqui, a súmula 29. Tá ok?